Olá, galera. Para quem pediu aí para mim falar sobre a psicoeducação, né? Como que eu explico para uma pessoa sobre crise de ansiedade e sobre crise de pânico? Como que eu costumo explicar? Bom, eu costumo dizer o seguinte: todo mamífero tem no seu mecanismo de defesa uma função que faz com que, em estado de risco de vida, a fisiologia do corpo daquele animal se altera para ficar de 10 a 100 vezes mais forte, mais rápido, mais ágil e com maior capacidade de fugir ou lutar. Como que isso acontece? Você está andando, aí aparece um buraco. Aí esse buraco é grande, não tem como você voltar para trás, você precisa dar um pulo. Só que seu corpo está desaquecido, mas você precisa dar um pulo forte para poder vencer esse buraco. O que seu corpo vai fazer? Na iminência do perigo, o cérebro manda um impulso elétrico para a amígdala cerebral, que fica dentro do sistema límbico. Quando ela dispara, ela manda informação para todo o córtex cerebral, para todos os córtex, e eles começam a preparar o corpo para lutar ou fugir. Como essa preparação? Aumento da frequência cardíaca para que haja um aumento da circulação de sangue, para que possa encher a musculatura de sangue, que tenha um transporte de oxigênio, que tenha um transporte de glicogênio, que toda a fisiologia do corpo se altere para ficar mais forte. Para que você faça uma força muito grande, não sinta dor, que venha as endorfinas, que é o analgésico natural do corpo, que vem a endorfina e também o cortisol, que vem a adrenalina, que é para aumentar a velocidade da contração muscular. Então, tudo isso é fabricado para a gente ficar na nossa melhor versão para ou lutar contra o perigo, né, que seria pular do buraco, ou correr do agressor, ou se nada disso for possível, acaba congelando. Tá? Então é luta ou fuga ou congelamento. Esse estado de luta e fuga, quando, por exemplo, vamos dar um exemplo de como que se provoca um transtorno de ansiedade generalizado. Na pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente tinha medo da doença e não sabia o que ia acontecer. Então, como que a gente se portava nessa época? O medo vinha, a gente não sabia qual era o futuro, gerava aquela ansiedade, a ansiedade disparava o sistema límbico como se estivesse num perigo. Só que não tinha, por exemplo, quando eu disparo o sistema límbico e congelo ele, exemplo, estou parado aqui gravando esse vídeo, ali tem uma porta, de repente um saco de supermercado com o vento ele atravessa ali. Aí eu tomo um susto porque eu vi um vulto de uma coisa se mexendo para lá. Só que quando eu olho, que eu assusto e olho e vejo que é um saco sendo empurrado pelo vento, imediatamente o sistema límbico para de acionar. Aí eu tenho uma ativação e uma desativação do meu sistema límbico. Agora, quando é algo que está muito à frente, não sabemos o quanto tempo vai demorar para resolver e não sabemos como vai resolver. Então o sistema límbico ativa e não tem a razão para desativar. Como ele fica muito tempo nesse processo de ficar ativando o sistema límbico, a glândula fica disfuncional.
Aí ela passa a ter o quê? Hipersensibilidade, qualquer coisa ativa a glândula e a gente entra no processo de luta e fuga. Então a gente vai explicar assim, olha, o processo de ansiedade, ele está ligado ao mecanismo de proteção da vida, aonde na iminência do perigo a gente vai ativar um sistema para ficar mais forte, mais rápido. Como a gente tem uma iminência do perigo constante, podemos até dar o exemplo da pandemia, tudo no sistema límbico fica disfuncional. Então ele dispara sozinho e gera aquela sensação de o coração bater, acelerar, aumentar a velocidade da respiração, provocar uma ansiedade generalizada. Tá, isso é sobre a ansiedade. Isso é sobre a ansiedade, isso é sobre o pânico. E sobre a depressão? Bom, depressão tem vários fatores. Inclusive tem depressão que a pessoa já nasce com ela, que é a distimia, por exemplo. Então, a gente tem que explicar para a pessoa assim, tem vários motivos que gatilham um estado emocional desfavorável por falta de hormônio no cérebro, dopamina, citocina e outros hormônios, noradrenalina, serotonina, são várias noaminas que faltam no cérebro, que não conseguem abastecer o sistema de recompensa. Aí você vai ter várias crises de depressão. Porém, no começo do protocolo, não compensa a gente tentar indicar o local exato que mora essa depressão. A única coisa que a gente vai falar para o paciente é que por um período nós vamos evitar de pensar no futuro, nós vamos trabalhar para não pensar no passado, para fazer o protocolo e ficar centrado no aqui e agora. Ficar centrado no aqui e agora é a melhor maneira que existe para a gente cortar uma crise, tanto de ansiedade quanto de depressão. A ansiedade, quando você pensa no futuro, esse futuro é incerto, você tem medo, causa uma crise de ansiedade. Tá bom? Agora, quando você tem problemas com o seu passado, basta você ativar o passado. Por mais que você ative um evento que foi legal, mas o seu cérebro vai comparar aquele dia que você estava no evento legal e como você está hoje, não vai ser favorável para o cérebro. Vai gerar emoção negativa. Então, com a pessoa que está em crise depressiva ou distimia, a melhor coisa que tem é restabelecer, vamos colocar assim, entre aspas, a bateria do corpo. Tá bom? A gente restabelece como? Fazendo com que a pessoa fique centrada no aqui e no agora. Então, recapitulando. Pessoal, o que é ansiedade? Você, como mamífero, tem um sistema de proteção que, na iminência do perigo, você fica 10 vezes mais forte, 10 vezes mais rápido. E como você veio para um momento de constante incerteza, constante medo, e seu sistema límbico foi acionando muitas vezes, agora ele está disfuncional, ele aciona por qualquer coisa. Tá, e a depressão? Falta alguma droga, pode ser no nascimento, como pode ser de um tempo para cá. Vamos tentar identificar se a pessoa é igualzinha, há quanto tempo que ela não levava uma vida mais adaptativa. Tá, se verificar a causa, sempre foi assim, a pessoa é deprimida, meu primo coitado, alguma coisa nesse sentido, né? Aí a gente tem que trabalhar o comportamento da pessoa, ficar no foco do aqui e agora. Sempre aqui e agora. Tá bom, galera? Até mais.